Vamos lá, gravando aí, iniciando mais um dia, nossa reta final aí do nosso livro de Provérbios. Hoje a gente vai ver alguns versículos do capítulo 26 e já avançando aí até o capítulo 27. Então temos ainda domingo, segunda, terça e quarta. É o nosso último dia aí, que a gente vai fechar com o capítulo 31. Como eu já disse, é um capítulo muito especial para mim, um capítulo muito significativo para mim, do livro de Provérbios, que foi um capítulo que me deu uma experiência muito prática com o livro de Provérbios. E eu vou estar passando aí qual foi a minha experiência, né, pessoal com o livro de Provérbios. Nesse dia, minha esposa vai estar participando aqui comigo hoje, porque isso passa também por algo que envolveu ela, né? Então, a gente vai estar vendo aí o capítulo 31 na quarta-feira e encerrando esse propósito, esse projeto, isso que eu senti no meu coração de fazer, e com muito orgulho, com muita alegria, eu tô caminhando aí pro final desse objetivo, né? Muito satisfatório para mim, e sei que ainda que tenha atingido somente uma pessoa, ainda que somente uma pessoa tenha obtido alguma transformação, eu sei que todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa caminhada terá valido a pena, né? Eu sei de certa maneira não, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, aquilo que foi semeado, ela vai chegar no objetivo que deve ser chegado, né? Então vamos lá, no capítulo 26, ele diz o seguinte, capítulo 26, versículos número 2. Como o pardal que voa em fuga é a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo justo que não pega. Eu creio em maldições, eu creio em coisas ruins, né? Eu creio tanto espirituais quanto físicas, né? Eu creio que existem coisas espirituais que são conhecidas mesmo como maldições e esse tipo de coisa. Creio que o poder de Deus, ele anula toda maldição. Creio que o sangue de Cristo, ele é capaz de nos revestir, né, quando nós somos novas criaturas, e essas maldições, elas são então quebradas. Mas o que eu quero me atentar aqui para esse versículo é o seguinte: não no entendimento de maldição, não no entendimento nesse sentido espiritual de maldição, mas o que eu quero me referir aqui, o que eu quero ver aqui é motivo justo não pega, uma maldição sem motivo justo não pega. Eu vejo aqui um outro aspecto também desse versículo, não só na questão da maldição espiritual, mas também na nossa autopercepção, né? Uma coisa sem motivo não pega. Imagina o seguinte: alguém te chama de burro, alguém fala que você é idiota, alguém fala que você é uma coisa qualquer e com o sentido de te ofender, né? Então, assim, ela está proferindo uma maldição, né? Um dizer ruim. Veja bem, o que essa pessoa está falando de você é verdade? A sua autopercepção sobre o que a pessoa está falando de você corresponde a uma realidade? Então vamos lá, se alguém me chama de burro, eu não sou burro. Eu não me considero uma pessoa burra, e eu faço de tudo para não ser uma pessoa burra. Burra no sentido de estupidez, de ignorante,
de falta de conhecimento. Então vamos lá, aquela maldição, aquele dizer mal, aquele dizer incorreto, ele corresponde a algo que tem causa? Não, porque a minha percepção é de que eu não sou uma pessoa burra, eu não sou uma pessoa ignorante, eu não sou uma pessoa estúpida. Então, eu vejo também por esse motivo. Eu não quero ficar entrando em detalhes a respeito de maldições e qualquer que sejam as vertentes espirituais que essa palavra possa trazer, mas eu vejo na minha autopercepção. Então, se essa pessoa me diz que eu sou uma pessoa burra, uma pessoa estúpida, ou uma pessoa tapada, ou uma pessoa, né, que aquilo não corresponde à minha verdade, aquilo que eu me identifico, isso não vai ter razão de existir. Isso não vai ter razão de corresponder. Isso não é algo verdadeiro. Então isso não pega. Mas porque eu sou uma pessoa segura de mim mesmo, eu sou uma pessoa que me entendo, que sei onde eu estou, que sei quem eu sou e sei para onde eu estou indo. Então veja bem, não tem porque essa maldição pegar em mim. Agora, se eu sou uma pessoa insegura, uma pessoa que não sei bem as coisas, aí sim, aí isso aí pode caber para você. É muito comum em criança, né? A criança se ofende mais, às vezes, assim, né? Nem tanta criança, mas muitas pessoas se ofendem tanto com isso. Mas, ah, pai, o fulano me chamou de burro. Aí você explica pra criança, tá, você é burro? Não, não sou. Então pronto, então o que ele disse não cabe a você. Né? Eu vejo também por esse sentido. Né? Então, a nossa autopercepção, como a gente se enxerga, então é muito mais baseado naquilo que a gente se enxerga do que naquilo que as pessoas querem imputar na gente, né? Querem colocar pra gente. Pulando aí, né? É basicamente isso que eu quero ler do versículo do capítulo 26. Não vou ficar me alongando muito mais aqui, até porque são coisas que a gente já vem tratando com o tempo, né? Agora vamos lá no capítulo 27. Capítulo 27, versículo de número 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Veja bem, essas palavras, né, as palavras que nos são ditas. Tem tanta pessoa que fala pra gente com amor, que fala pra gente com carinho, na verdade está sendo falso, na verdade tá usando os seus lábios, né, tá beijando. Lembrando que Jesus foi traído por um beijo, né? Mas a pessoa que muitas vezes chega para você e com amor e com carinho te corrige e te repreende de uma maneira clara, de uma maneira sensata, de uma maneira educada, de uma maneira cordial, ela demonstra muito mais amor e lealdade a você do que uma pessoa que tá te beijando e tá te fazendo carinho e tá falando só coisas boas a seu respeito, mas não está sendo leal com você. Né? É muito melhor, às vezes, você escutar você ser ferido por amor do que você ser acariciado por falsidade. Né? Uma repreensão e uma ferida gerada por algo que é feito em amor, ela é muito mais leal, ela demonstra muito mais lealdade da parte de uma pessoa do que às vezes um beijo que é feito ocultando um ódio, um rancor, uma falsidade, um desejo de te prejudicar. Né? Então a gente tem que saber diferenciar isso, como uma pessoa nos abordou com uma repreensão, com uma correção, identificar que se aquilo foi feito em amor, aquilo ali é algo valioso, aquilo ali demonstra uma lealdade da pessoa para você, de maneira que aquilo vai gerar o seu crescimento, aquilo vai gerar um estreitamento. É muito ruim você aceitar a crítica, né? É chato você ser criticado, é chato você ser repreendido, porque todo mundo acha, a gente acha que a gente está sempre certo, né? Mas então quando você então é repreendido em amor, isso é valioso. Isso deve ser considerado como uma prova de lealdade, tá? Repreensão em amor. Isso é uma prova de lealdade. E muito mais produtivo e vantajoso e de um caráter muito mais digno do que um beijo que te é dado de maneira falsa, de maneira fraudulenta.
Eu gosto muito desse versículo aqui, o versículo número 12, que ele diz o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. É uma atitude de prudência, você vê o perigo e você sai dele. Agora, uma atitude de inexperiência é a pessoa que está vendo o perigo e ela vai se meter e ela não sai, ela continua ali esperando para ver o que vai acontecer. Então, se você tá vendo um perigo, qualquer que seja ele, se é uma situação que vai te colocar em perigo, não paga para ver não, sai fora dela, fique longe dela. Né? Isso tem essa prudência, não haja como um inexperiente, que você sabe que se você continuar agindo daquela maneira, seguindo adiante, você vai sofrer as consequências. Eu gosto muito desse versículo, eu acho que é algo que a gente tem que levar no nosso coração. Né? Viu o perigo, viu algo que você sabe que você vai estar exposto, e isso vale para qualquer circunstância, qualquer situação ou qualquer coisa que possa te colocar numa situação de exposição e possa vir a te causar algum tipo de prejuízo, cara, fecha dela. Se é algo que você está vendo, que você sabe que não vai te fazer bem, que sabe que aquilo ali não vai ter um resultado legal, fecha a tela, sai de perto, muda a tela, vai fazer alguma coisa. Se você está vendo uma pessoa que você sabe que aquilo ali não vai dar certo, sai daquilo ali, evita esse tipo de situação e busca refúgio, né? Não segue adiante para arcar com as consequências, não. Você não sabe quais serão essas consequências e aonde essas consequências vão poder te levar. Esse versículo aqui eu acho interessante, né? O versículo 14 do capítulo 27. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. É bem claro, né? Você já acordou com alguém cantando do seu lado? Feliz da vida? É irritante, né? Eu lembro de uma vez, eu tinha dormido na casa de um amigo, isso já tem muito tempo, e eu tinha passado uma noite, foi uma noite muito difícil, né? Faltou água naquela casa, tava um calor absurdo, não tinha água para tomar banho. A noite foi uma noite muito difícil porque tava muito calor e não tinha ventilador. Foi uma coisa assim tensa mesmo. E era muito calor naquele lugar, muito calor e não tinha água para beber, não tinha água para tomar banho e não tinha ventilador e a noite foi muito difícil. E eu lembro que os poucos momentos ali que eu consegui dormir já eram quase cedo. Na hora que eu acordei, eu tinha que ir lá pro meu compromisso. Cara, o cara me acorda cantando Bom Dia Sol, Bom Dia pra todos, Bom Dia Flores. Aquilo me irritou profundamente, né? E me irritou mais ainda. Então, é isso que esse versículo está querendo dizer. Cara, acordar com uma de manhã, tô ali tentando acordar ainda e a pessoa do seu lado ali, né, feliz da vida, cantando, isso às vezes é muito irritante, né, cara? Eu gosto desse versículo que ele justifica aí, talvez um mau humor matutino, né, cara? Então, entenda, tenha discernimento do dia, tenha discernimento do que vai acontecer e não seja essa pessoa que acorde de manhã cantando, saudando o sol, saudando as flores, os pássaros, porque você provavelmente vai irritar alguém, tá? Caso não seja você o irritado. Versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Só tem um jeito da gente ser melhorado, só tem um jeito da gente ser trabalhado, só tem um jeito da gente ter um caráter melhor, né? Com relacionamentos. Tem hora que a gente não quer ter relacionamento nenhum, tem hora que a gente quer ficar sozinho, mas ter relacionamentos dá trabalho e você se relacionar te expõe a muita coisa, né? Você se relacionar te deixa vulnerável, porque você se relacionar vai fazer com que as pessoas conheçam os seus defeitos, conheçam as suas falhas. Você ter um amigo dá trabalho, porque ter um amigo vai exigir de você paciência e vai exigir paciência dessa pessoa para você.
Porque nós somos muito falhos, temos diversos defeitos e diversos egoísmos, temos aí nossas falhas, nossas dívidas, mas se você tem alguns amigos e você tem alguns amigos leais, alguns amigos que sabem te repreender e que você aceita a repreensão e a correção dessas pessoas, é a única maneira de você ser afiado, de você ser amolado, né? Ferro com ferro, pessoa com pessoa, ferro amolando ferro, pessoa afiando e amolando pessoa. Não tem jeito, é a única maneira da gente. Não é o seu pet que vai te fazer uma pessoa melhor, né? O seu pet, o seu cãozinho, ele vai te amar a todo momento e ele não vai falar que você tem defeitos. Mas uma pessoa, ela vai falar que você tem defeitos. Uma pessoa vai evitar se relacionar com você porque você tem defeitos. E ter amigos a trabalho e ter relacionamentos a trabalho, né? Repetindo, a gente fica vulnerável quando a gente tem amigos, quando a gente tem companheiros de caminhada, porque são esses companheiros, esses relacionamentos que vão fazer que a gente seja afiado, né? Eu lembro de uma frase que eu escutei de uma pessoa e ela disse que tem relacionamentos que são como lixa, né? Nós ali como madeiras e aqueles relacionamentos, você vai esbarrando aqueles relacionamentos e eles vão te lixando, vão te lixando, vão te lixando, até que você vai perdendo aquelas farpas, vai perdendo aquela agressividade, né? Vai perdendo aquele jeito difícil que a gente tem às vezes de se relacionar, né? Então não tem jeito. E lembra que a gente já leu um versículo aqui que diz: aquele que se isola peca, pois busca os seus próprios interesses. Né? Não querer ter amizades, não querer ter relacionamentos, não querer se envolver, faz com que você não fique vulnerável, não fique exposto. Isso é muito ruim, né? Você não ser corrigido. Só tem um jeito de ser corrigido, de ser trabalhado, que é através dos nossos relacionamentos. De preferência, relacionamentos saudáveis, né? Então, caminhamos aí bem rapidamente, passeamos aí alguns versículos chaves do capítulo 26, do capítulo 27. A maioria das coisas a gente já viu aqui, ou são coisas que não tomariam um tempo maior da gente ficar vendo, a gente também não vai ficar vendo um por um, né? Mas são versículos que trabalham e que traçam aí o nosso caráter, traçam a nossa forma de observar e de ver a vida, né? Então que a gente guarde isso, que a gente possa que sejamos pessoas melhores, que sejamos pessoas mais cordiais, dispostas a nos expor aos relacionamentos e dispostas também a receber a exposição das pessoas que têm interesse em se relacionar com a gente, né? Porque da mesma maneira que a gente precisa dos outros, as pessoas precisam da gente também. Tá? Então é isso, amanhã vamos seguir aí pro capítulo 28. Amanhã também vai ser bem curtinho. Amanhã é dia de culto, então amanhã nos alimentaremos na nossa igreja, mas a gente vai fazer a live, estaremos aqui ainda aprofundando um pouquinho mais. Agradeço aí você que assistiu, agradeço aí você que está acompanhando, que está prestigiando, que está compartilhando, que está ensinando, que está dedicando aí um pouco do seu tempo para me ouvir. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere e que cada vez mais a gente possa ser pessoas melhores e seguir nesse caminho aí de sabedoria, sabendo que a gente se aperfeiçoa cada dia mais, sempre um pouquinho mais. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus guarde cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.